agora participar agora da palavra juntos, né? Costumo dizer que algumas pessoas dizem, agora vamos passar para a parte mais importante do culto. Eu não costumo dizer isso. Toda parte é importante. Agora é o momento da gente estar diante de Deus com a Bíblia aberta e ouvir o que Ele tem que falar. E eu já quero te pedir, na verdade eu quero te pedir que você feche os seus olhos agora. Fala assim com o Senhor, no fundo do teu coração, para Ele ouvir. Senhor, fale comigo nesta manhã. Espírito Santo, toca em mim nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a gente tem vivido, a nossa geração tem vivido algo incrível, né? Acho que essa geração tem vivido tantos acontecimentos que deixaria as outras gerações assim, olha o que eles estão vivendo, se eles assim pudessem falar. A gente estava agora, há pouco tempo, no meio de uma pandemia, uma tristeza, incertezas, dúvidas, questionamentos, e vendo algumas situações acontecendo, a gente não sabia o que fazer. Foi um momento muito difícil. A gente passou, algumas pessoas com marcas porque perderam alguém na pandemia, e toda hora chega uma notícia, vai voltar, vai ser mais grave. A gente tem vivido muitas preocupações, ansiedades, por ouvir falar. A gente tem recebido palavras, colocado em nosso coração, isso tem atrapalhado a nossa vida. E o que dizer do momento político da nossa nação? Quais são os pensamentos que temos, né, ou que teríamos daquilo que vai acontecer, que já está acontecendo? Nós não sabemos o que vai acontecer com milhares, milhões de pessoas na rua. Algo está acontecendo. E como que fica o seu coração? Como fica o seu coração como pai, mãe, esposa, filhos? Como vocês sentem diante disso? O que pode acontecer? Pastor, eu vim hoje aqui receber uma palavra de ânimo, o senhor começa assim. Mas fique tranquilo, porque a palavra que Deus colocou no nosso coração hoje é exatamente para tirar esses pensamentos que ocupam a nossa mente. Nós vamos hoje entender um pouco sobre essa batalha, uma batalha maior que não está lá fora, mas sim aqui dentro. Eu gostaria de iniciar essa mensagem e tendo o nosso início, o ponto de partida, lendo os versículos de Isaías, no capítulo 26. 2 versículos, eu queria ler com vocês nessa manhã. Isaías 26, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a nossa rocha eterna. O profeta Isaías declara, primeiramente ele faz essa declaração a Deus, ele inicia assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Essa primeira palavra de Isaías, a primeira frase, ele está levando ao Senhor. E a segunda parte, ele está falando para nós. Ele declara para os homens: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a nossa rocha eterna. A palavra rocha eterna está registrada em alguns livros na palavra de Deus.
E quando nós lemos aqui, nós olhamos e rocha, pensamos logo em um pedaço de pedra, claro. Mas a rocha tem um simbolismo muito grande, um significado muito grande. Porque a rocha é um local de cuidado, é um local de proteção. A rocha é um lugar de segurança. E é sobre esta rocha que nós estamos firmados. Amém, queridos? Então precisamos entender esse significado. É um abrigo, é uma proteção. Mas isso não significa que não enfrentaremos problemas. Não. Os problemas, eles existem. Os problemas vão acontecer. No decorrer da nossa jornada, os problemas chegarão. Que nós não passaremos, nós não vamos ficar livres dessas adversidades, não, dificuldade, a despeito de que podemos sim encontrar no Senhor o nosso refúgio e a nossa proteção. Quero compartilhar com vocês nessa manhã o que é o resultado de uma escolha, é o resultado de uma busca, é o resultado de uma decisão. Nós precisamos sair daqui nesta manhã com uma decisão, assim como o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, que diz que sobre a paz que excede todo entendimento. E por isso eu queria colocar aqui o tema da mensagem desta manhã, que é o seguinte: o Senhor nos guarda em perfeita paz. Estamos diante, como eu disse, de um grande desafio. Os desafios acontecem. Como eu falei também, estamos vivendo hoje uma situação de insegurança. Nós estamos vivendo hoje sem saber o que vai acontecer amanhã. E eu lembro aqui no dia 30, quando nós estávamos aqui cultuando a Deus, um momento de oração, no resultado final, quem estava aqui naquele dia? Pode lembrar o que eu falei, eu vou repetir aqui. Cuidado com aquilo que vai ser falado daqui para frente. Irmãos, a gente ouve, as pessoas publicam tantas coisas. E na pandemia não foi diferente. Se você quisesse ficar doente sem ter o contágio com o vírus, era só você ligar a televisão. Você ficava doente ali, somente com o que você está vendo. E isso é ruim, porque acaba que estamos absorvendo essas informações, que 99% não são verídicas. Isso vem trazendo uma dificuldade e um problema muito grande em nós. No texto bíblico que lemos, o verdadeiro problema, nós podemos entender, não é aquilo que está do lado de fora. E é essa a linha que nós iremos seguir hoje. O maior problema não está lá fora. O maior problema que temos que enfrentar e temos que reconhecer é um problema que nasce aqui dentro. E é sobre isso que nós queremos hoje falar. Nós precisamos entender que pode estar um caos lá fora, mas se aqui dentro eu estiver firmado na rocha eterna, nada vai me abalar. Nada vai me abalar. Então olhamos para a declaração da palavra de Deus, que deixa claro isso. Eu lembro de um versículo que eu gosto muito, desde a idade de adolescente, eu gostava muito desse versículo, demorei um pouco para entender. Está lá em Provérbios 24:10, que diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se você vacila, se você se mostra frouxo diante da adversidade, isso quer dizer o que? Antes de eu estar na batalha, eu já estou vacilando, eu já estou me tornando uma pessoa fraca. Como será limitada a minha força? Haverá um dia de angústia, haverá um dia de adversidade, haverá um dia onde poderemos enfrentar uma prova que talvez nunca tenhamos enfrentado. Esse dia, sim, ele vai chegar. E a forma como nós enfrentaremos, a forma que nós entraremos nesta situação, é o que vai definir como chegaremos ao final. E eu creio que Deus vai falar ao nosso coração nesta manhã. Quem se mostra fraco diante da angústia, terá uma força pequena, ou nem terá forças.
O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer em João 16:33, neste mundo vocês terão aflições. Vocês terão aflições. Enfrentar problemas não é uma questão de possibilidade. Esses problemas vão chegar. Mas esse versículo continua, louvado seja o Senhor por isso. Ele vai dizer que, contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Ele quer dizer, no meio da adversidade, no meio da situação difícil, no meio do rio turbulento, fique firme, porque eu estarei com vocês. Algo precisa ficar claro, que não é o caso de escolhermos sermos uma pessoa positiva ou negativa. Eu vou decidir ser uma pessoa positiva, então eu vou olhar para as coisas, vendo que elas estão ruins, mas eu decidi não ver, eu decidi olhar. Irmãos, não é isso, porque existem muitas pessoas que têm esses pensamentos positivos, mas eles ainda não encontraram a rocha eterna. Nós não, nós sabemos das dificuldades, mas nós que temos Cristo, nós que temos a mente de Cristo, sabemos que na adversidade Ele estará conosco. Mas o verdadeiro problema aqui está dentro de nós. Esse é o primeiro problema. O primeiro ponto que eu quero destacar para construir junto com vocês essa ideia é que nós precisamos reconhecer a realidade dos problemas internos. A gente vai ver aqui no decorrer dessa mensagem que se a gente tiver a nossa confiança firmada nele, Ele vai nos direcionar. Mas se eu tiver mal aqui dentro de mim, comigo mesmo, ou até mesmo com o nosso Deus, com o meu Deus Todo-Poderoso, tudo que eu olhar ao meu redor vai demonstrar uma derrota, vai demonstrar um fracasso. Estamos falando de sentimento, de pensamentos e de atitude. São essas coisas que entram dentro de nós e travam, e nos travam, ou nos colocam com pensamentos de derrota, como eu disse. Mas o apóstolo Paulo vai dizer a sua carta, 2 Coríntios, a sua carta em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 5, algo muito importante que diz: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados. Atribulados de que forma? Aí ele diz, de que forma? Ele vai dizer, conflitos externos, temores internos. Aqui é claro, o apóstolo Paulo deixa claro que existem esses dois tipos. O primeiro são os conflitos que a gente está olhando, são os externos, que não vêm de nós. Mas aqui ele deixa para o final, dizendo que existem temores internos. O medo está nos abalando. O medo tem colocado nós, até mesmo o povo de Deus, abalado. E às vezes tomando atitudes erradas. E a sua palavra, a palavra de Deus diz que nós erramos, porque não conhecemos a palavra de Deus. Então entendemos que dentro desse departamento, dentro de nós, travamos a primeira batalha. A nossa primeira batalha está aqui dentro. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo 1, do verso 20 também, o profeta vai falar algo aqui muito importante. Diz assim: olha, Senhor, porque eu estou angustiada, a minha alma se agita, o meu coração está transtornado, onde, irmãos? Dentro de mim, dentro de mim. Aqui nós temos essa palavra, angústia, alma agitada e coração transtornado. Será que é isso que vem nos abalando? Será que às vezes nós nos sentimos angustiados, agitados, e o nosso coração transtornado, temerosos? Gostaria que a gente pudesse entender isso. Ao longo de minha vida, nesses 54 anos, eu nunca tinha vivido o que eu estou vivendo nesses últimos 3 anos. Eu acho que semelhante a todos que estão aqui. Agora, qual é a palavra que Deus tem para mim e para você nesta manhã? É vencer primeiro essa batalha que está dentro de você, que está dentro de mim. Esta é a primeira batalha. O que nós precisamos entender é que ainda que o nosso coração
possa ver o nível de preocupação muito grande. O nível de preocupação pode ser gigantesco, mas eu preciso entender que eu estou com o Senhor. E eu vencendo essa batalha interna, eu estou apto a vencer todas as batalhas. E para vencer a batalha interna, eu preciso tão somente confiar na rocha eterna. Aleluia. Ainda nessa busca dessa paz que a gente precisa e procura, hoje nós estamos dando aqui, fazendo um tour aqui na Bíblia. Eu queria que vocês acompanhassem, queria que nossos irmãos ali também, se pudessem, colocar aqui para nós, em Deuteronômio, capítulo 20, versículo de 1 a 4, ele vai dizer algo muito importante, onde Deus começa a dar instruções ao povo de Israel. Irmãos, essas instruções são importantes demais. O que nós vamos ler aqui, ouvir aqui, é algo importante. Em uma das primeiras instruções que Deus estava dando para o povo de Israel vencer a guerra, é para que eles fossem tolerados, para que eles não tivessem medo. Sim, porque se o medo entrasse no coração deles, antes da batalha, eles nem precisariam ir para o fronte, eles já seriam derrotados. Aí lemos assim: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, e vierem cavalos e carros, é um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês, quando chegar a hora da batalha. Deus está dizendo aqui que a razão para eles não ter medo é não fingir. Isso é muito importante. Não fingir que o problema não existe. Nós não podemos fingir, achar que não existe, porque o problema é real, o problema existe. Pelo contrário, o que nós precisamos fazer é reconhecer o problema. E quando nós reconhecemos o problema, ou os problemas, nós precisamos acreditar e desfrutar da paz que excede todo entendimento. Era essa a direção que o Senhor estava dando para aquele povo, ter a intervenção que Deus estará conosco. Amados, nós podemos continuar a ler aqui no verso 2, ele inicia dizendo: quando chegar a hora da batalha, olha que interessante, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, e depois para dar a vitória. Vamos deixar o medo de lado. Nós vamos sair daqui hoje sem medo. Vamos reconhecer o problema. Vamos saber o tamanho do problema. Sim, é importante. Nós não podemos deixar de entender, saber que estamos diante de um problema. Mas nós podemos fazer menção, e precisamos fazer menção ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus disse: esse é um papel para os sacerdotes, o papel de ministro. Por quê? Porque aqui era algo espiritual, irmãos. Nós não podemos ficar espiritualizando tudo. Mas existem guerras, e muitas guerras, que são guerras espirituais. Vocês estão preparados para esta guerra espiritual? Vocês estão preparados para aquilo que o inimigo tem lançado na nossa mente? O inimigo não para você de qualquer jeito. Ele é sagaz. Ele vai parar você na sua mente, colocando medo. Em nome de Jesus, está repreendido na sua vida hoje. Em nome de Jesus. E aí, meus irmãos, o versículo 8 desse mesmo capítulo vai dizer: e os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo: existe aqui entre nós
algum homem medroso e de coração tímido, volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também. Eu não vou fazer essa pergunta aqui, não vou, mas você receba aí, porque se você tiver com medo, você pode contaminar. Eu ia falar contagiar, mas a palavra certa é essa, você pode contaminar todos. Nós falamos sobre isso na semana passada, quando Jairo estava indo para casa, aqueles miseráveis que foram dar aquela notícia para ele. Se você ficar com medo, as pessoas ao seu redor também ficarão. Você ficará travado, você não vai avançar. E o ruim também é que as pessoas que estão olhando para você ficarão parados também. A nossa ordem hoje é avançar. Avançar. A ordem que Deus nos dá hoje é para avançar, sem medo, em nome de Jesus. Eu quero dizer algo também muito importante: há um contágio que se espalha rápido, com muita facilidade. Hoje em dia, quando isso acontece, nós falamos, viralizou, não é isso? Viralizou. O medo viraliza rápido, o medo se espalha rápido. Em nome de Jesus, está repreendido qualquer medo ao povo de Deus nesta manhã. Estamos travando essa guerra espiritual, mas uma guerra também política, uma guerra social, econômica. Todas as guerras estão acontecendo ao mesmo tempo lá fora, mas eu preciso entender que quem está dentro de mim, comandando a minha mente e o meu coração, é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, e isso não vai me abater. Eu vou continuar firme no Senhor, a despeito de tudo que está acontecendo lá fora. E essa primeira batalha eu estou vencendo hoje, que é dentro de mim. O saudoso Billy Graham, ele traz uma frase aqui muito importante. Ele vai dizer: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor que Deus e de sua vontade para nós. É nessa hora que devemos lembrar do que é de fato depender de Deus. Sempre falamos, vamos depender de Deus. Confie em Deus, está tudo sob controle de Deus. Queridos, é agora, é a hora que você tem que entender. Tem que agir? Tem que ser patriota? Tem que ser cristão? Tem. Quando você é cristão, sim, ora, confia, busque a vontade de Deus para a sua vida, e tudo dará certo, porque é as promessas que tem aqui na palavra de Deus, irmãos. Amém. A palavra do Senhor também vai dizer algo muito importante. A versão de Almeida atualizada, os irmãos não precisam. Estou com a voz bem abalada aqui, irmãos. No Novo Testamento encontramos essa declaração do Senhor Jesus Cristo. Em João 14, 27. Ele diz assim: deixo com você a paz, a minha paz lhe dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Que o coração de vocês, depois que Jesus declara isso, ele fala isso também. Que o nosso coração não fique angustiado e nem com medo. Que nós precisamos entender que, embora a paz proceda de Deus, é Deus quem dá. A paz vem dele, mas eu preciso buscar. Eu diria que era semelhante como fogo. É como se a paz fosse de fato o fogo que vem de Deus, mas nós temos a responsabilidade de colocar lenha para que essa paz venha. Vocês estão entendendo? Essa paz está disponível para cada um de nós, mas eu preciso buscá-la. Eu preciso acreditar, eu preciso confiar, e quando eu tenho fé, quando eu acredito nisto, é como se eu estivesse colocando lenha nesse fogo, e quanto mais lenha eu coloco, quanto mais fé eu coloco, mais descanso e mais a paz de Deus está comigo. Ah, queridos, o apóstolo Paulo também em Efésios, no capítulo 3, no versículo 16, ele faz uma oração com seus irmãos.
E como se fosse uma declaração essa oração, Efésios 3,16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O apóstolo Paulo aqui também está mostrando para nós que essa paz precisa estar aqui dentro de nós. Essa paz precisa nascer aqui dentro. Essa paz, ela precisa sair daqui e atingir a todos que estão ao nosso redor. Por isso que nós confiamos no Senhor. Vejo alguns relatos na Bíblia, e me inspiro também, seja no Novo Testamento, seja no Antigo Testamento, vendo pessoas que entenderam a importância de colocar a fé em ação, de não olhar as circunstâncias, não olhar os problemas, mas colocaram dizendo assim: Senhor, eu acredito na tua promessa para mim. E quando nós lemos isso, e lembramos aqui dos 12 espias, foram enviados por Moisés para ficar 40 dias espiando a terra. No texto lá de Números, no capítulo 13, a orientação é para que eles ficassem lá, para que eles olhassem a terra, os frutos que eles tinham, dizer se a terra era fortificada, se tinha muitos soldados. Este era o relatório que eles precisam trazer de volta, que eles precisariam ter trago de volta. E nós lemos assim, no versículo 27, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui são alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortalecidas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Esses 10 homens deram esse seguinte relatório: os gigantes que habitam ali são fortalecidos, são grandes, eles são muito fortes. Quando Deus envia aqueles homens para lá, ou melhor, quando Deus diz que existia uma terra prometida, que eles precisavam habitar, claro que Deus sabia que ali existiam os gigantes. Mas por que Deus não disse que existiam os gigantes? Porque Ele sabia que eles seriam derrotados. Mas Deus tentou não colocar medo no coração deles, é uma interpretação aqui minha, mas esses 10 homens aqui ficaram cheios de medo. Só que 2 diferentes desses primeiros, Josué e Caleb, têm outro discurso. A visão deles para aquele lugar, para aquele momento, era diferente. Eles reconheceram a realidade do problema. Eles reconheceram, existe de fato essas pessoas ali. Mas o Senhor é conosco, nós não vamos temê-los, nós vamos entrar na terra e vamos vencê-lo em nome de Jesus. E essa é a palavra que eu quero dar para vocês hoje. Existem gigantes, existem situações difíceis, mas vocês estão indo em nome do Senhor, e eles não irão ficar de pé diante do poder de Deus através da sua vida, irmãos. Creia nisso em nome de Jesus. Esses 2 estavam, de fato, acreditando no poder de Deus. É nesse momento que a gente vê o poder de Deus. E quando nós vamos olhar também no Novo Testamento, vemos ali, em Atos 16, onde Paulo e Silas estavam na prisão. Eu não vou ler aqui o texto todo, está lá em Atos 16, que fala sobre a prisão deles. Eles estavam presos. Não deixaram a carceragem dormir, irmão. Esses caras não dormiram lá. Por quê? Eles cantavam, eles louvavam a noite inteira. Por quê? Eles sabiam que existia um problema, mas eles sabiam que eles serviam a um Deus Todo-Poderoso. E ali, irmãos, de repente, quando eles estavam louvando, um terremoto chegou. E esse terremoto pode chegar agora na sua vida também. Louve a Deus mediante aos problemas. Louve a Deus diante das circunstâncias. Porque o Senhor te trouxe para este lugar para que você pudesse receber essa palavra. Tudo vai sair da sua frente se você colocar o Senhor Jesus na sua vida. Coloque Ele dentro de você e as coisas externas não pararão em pé, porque o Senhor está contigo. Aleluia, glórias a Deus, aleluia.
Sendo assim, olhando mais uma vez para as Escrituras, quando nós vamos ler aquele texto tão lindo de Mateus, capítulo 6, aonde tem ali um texto tão rico de ânimo para todos nós. Olhando para esse texto, ainda vejo Jesus dizendo: não se preocupem com o dia de amanhã, pois ele diz: amanhã trará os seus cuidados e os seus problemas. Não se preocupem com a segunda-feira, não se preocupem. O que Jesus está falando para você hoje, ele já está lá, e ele já resolveu todos os seus problemas, aleluia. Ele diz: basta cada dia o seu próprio mal, ou seja, viva um dia de cada vez, viva um problema de cada vez. Já existem pesquisas, e nós já temos conhecimento destas pesquisas, que o medo baixa a imunidade, sim, te deixa ainda mais vulnerável, mas sairemos daqui fortalecidos, corajosos, pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo continua lá em Filipenses, no capítulo 4, e no verso 6, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, não fique ansioso por nada, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pela ação de graças. Ore, clame a Deus. Não estamos levando a Deus as nossas preocupações. Se nós não estivermos levando a Deus as nossas preocupações, será, gratuita a nossa preocupação, e ela será danosa. Levem a Deus. O versículo seguinte, o 7, vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Eu creio que muitas pessoas aqui já passaram por situações adversas, talvez estejam passando. Você pode pensar assim: ah, pastor, você fala porque você não tem problema. Ah, meu irmão, se aqui nesse projetor pudesse passar um filme da minha vida, rápido, tem que ser rápido, senão a gente vai ficar aqui uns 3 dias. Você vai ver, porque algumas pessoas podem achar que nós somos imunes de problemas, que os problemas não chegam até a minha vida, a vida da minha família. Eu tenho muitas histórias, irmãos, mas uma história que mais eu pude compreender a presença de Deus na minha vida e viver isso, essa rocha, essa segurança, foi em 2006, quando a Beth ficou grávida, e ela perde o filho. Ela perde o filho num aborto espontâneo. E aí, aqueles amigos, de Jairo, também tem, você também. Eu trabalhava no hospital. E o meu amigo médico, amigão, porque a Beth teve uma gravidez logo em seguida, com pouquíssimo tempo do aborto espontâneo. E meu amigo, chapa, meu amigo, Claudir, você sabe que isso é um problema. Quando a mulher engravida, logo depois de um aborto, o útero não está preparado. Ela pode abortar de novo, ou a criança pode vir com algum defeito. Amigão, irmão, amigão. A minha cabeça começou e eu com a minha esposa, a Beth, preocupados. A gestação indo, fomos fazer a morfológica. QD que viram a mão da Ana, não viram. O médico colocou: não foi visto o membro direito ou esquerdo. A gente vivendo aquela angústia, irmãos, ali com medo, com desespero. Mas eu lembro que um dia, eu visitando meus pais lá em Paraty, em um culto, na primeira igreja batista de Paraty, o pastor disse uma palavra. Aquela única palavra entrou no nosso coração. E a partir dali, essa paz que excede todo entendimento, começou a ser gerada no meu coração.
E tudo aquilo que às vezes chegava em nossa mente, a gente expulsava. Sai daqui, palavra contrária. A Ana Carolina vai nascer perfeita. Ela vai nascer sem nenhum problema. Uma gravidez cheia de dúvidas, cheia de incerteza. Vem o parto. Aí eu já estou mais tranquilo. Mais tranquilo, né, irmão? Aí estou preparado para entrar na sala de parto. Quando eu estou entrando na sala, me expulsaram da sala. Mas eu estou firme na rocha que é Jesus. Porque eu sabia que estava acontecendo alguma coisa ali que eu não poderia ter entrado naquela sala. Vocês estão entendendo como em sequência as coisas vão acontecendo? E essas coisas acontecem de uma hora para outra. Mas para a honra e glória do Senhor, a Ana Carolina nasceu perfeita. E eu pude ainda mais acreditar que Deus é um Deus todo-poderoso. Porque eu estava sendo vencido, estávamos sendo vencidos por problemas internos. E eu não estava conseguindo enxergar o poder de Deus sobre a minha vida, sobre a nossa vida. E nesta manhã eu quero dizer isso para você: confie no Senhor. Pare de ficar com medo. Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Você faz parte. Louvor, por favor. Você faz parte desse processo. Jesus disse que nós não podemos acrescentar nenhum côvado à nossa vida. Nada. Um côvado, aproximadamente meio metro. Nem isso a gente pode acrescentar. Nem isso fará e dará resultado. Hoje nós precisamos crer no poder de Deus. Para encerrarmos essa mensagem, eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 4, verso de número 3. A palavra de Deus fala sobre o descanso da fé. Eu particularmente, eu recebo essa palavra nessa manhã também. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Eu e você, que cremos, entramos no descanso, na rocha eterna. E nesta manhã, toda angústia, todo medo estará saindo pelo poder de Deus na sua vida. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. Qual é o seu medo? O que te aflige? O que tira a sua paz? O que te impede de avançar na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Qual é o medo que te prende? O Senhor está dizendo nesta manhã para você: confia nele. Ele é a rocha eterna. Confie nele. Hoje Ele está tratando o seu coração.
Talvez você tenha entrado aqui nesta manhã cheio de dúvidas, de questionamentos, temor, medo. E o Senhor nesta manhã está tirando de você este medo. Se você sente que Deus nesta manhã está fazendo isso em tua vida, ou você quer que Ele faça agora, eu te convido a ficar de pé. Se você entende isso, que você quer estar hoje livre de todo pavor, de todo medo, o Espírito Santo do Senhor está aqui e está tirando você de todo medo, de todo medo. Ore ao Senhor, diga a Ele o que te preocupa. É o seu casamento? São os seus filhos? É o seu emprego? É a sua família? São os seus bens? É a sua vida ministerial? Será que você hoje quer dar um passo à frente para viver sonhos maiores com o Senhor? Mas esse medo ainda tem impedido você de fazer isso. Eu quero orar pela sua vida. Quero chamar a pastora Beth aqui em cima. Eu quero te fazer um convite. Você quer receber uma oração aqui no altar? Saia do seu lugar e venha aqui à frente agora. Todos aqueles que entendem que precisam, pode sair, saia sem reserva. Todas as vezes que você vem no altar, você deixa algo que era seu e volta com algo de Deus. E Deus nesta manhã está renovando a aliança com você. Você sairá daqui diferente. Você sairá daqui fortalecido, sem medo. Venha. Se você tem algo, venha. Pai, com o poder do alto, aquele poder que nós cremos que só existe um, que vem do céu, do Pai das luzes, o Senhor Jesus, que está aqui nesta manhã, falando aos nossos corações. Pai, eu entrego a vida dos teus filhos que aqui estão. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem um motivo, Senhor. Visite agora no íntimo dele, resolvam as questões, traga paz, traga coragem, dê forças a eles, para que eles venham vencer, não só esse obstáculo agora, mas aqueles que virão, Senhor, porque o Senhor já disse, que com o Senhor, nós somos mais do que vitoriosos. Visite agora a casa deles, derrame dessa unção sobre a vida deles, Senhor. Vem com o teu poder, com a tua glória sobre eles. Leve para fora todo medo, todo temor, toda angústia. Eles sairão, não só eles que estão aqui, mas aqueles que estão de pé também. Essa igreja, a Igreja Batista Atitude, será reconhecida como a igreja da coragem, com a igreja do amor, com a igreja que não teme, ó Deus, te servir, que fala de ti para todos os lugares. Muito obrigado por esta manhã. Continue aqui conosco, em nome de Jesus, amém. Fica aqui na frente, a igreja ainda está orando. Eu vou fazer o último convite aqui agora. Você que entrou aqui, ore igreja, ore, clame. Eu peço agora, não distraia, clame ao Senhor. O Espírito Santo está aqui, a obra Ele quer fazer. Você que entrou aqui nesta manhã e ainda não tenha tomado uma decisão ao lado de Jesus, você nunca decidiu. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo aos Romanos, que com o coração crê e com os lábios confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu quero te fazer esse convite. Se você ainda não fez essa declaração, repita comigo agora. Não precisa ser de forma audível, mas repita assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu aceito como o meu Senhor e o meu Salvador. Leve todo o medo da minha vida e continue me dando coragem agora.
Eu oro assim, em nome de Jesus. A igreja está orando de cabeça baixa e eu quero perguntar: quem aqui repetiu essa oração comigo? Levanta sua mão e abaixa em seguida. Eu quero orar por você. Amém, amém. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém aqui na frente? Mais alguém aqui desse lado que fez essa oração? Aleluia. Glórias a Deus. Pastor, eu estou desviado. Eu não estou indo mais em igreja nenhuma. Eu estou fora do aprisco do Senhor. Mas hoje eu decidi voltar. Então levante a sua mão aí aonde você estiver. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Deus. Continue aqui comigo. Pastora Beth, ore por essas vidas. Senhor, meu Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa manhã, Senhor, obrigado por essa palavra que entrou em nossos corações, que o Senhor falou aos nossos corações aqui nesta manhã, Senhor. Leva, Senhor, todo medo, todo pânico, Senhor, toda depressão, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Quero agradecer, Senhor, por vidas sendo restauradas, Senhor, pelos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, aqueles que estão voltando para o Teu aprisco, Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pela sua fidelidade conosco, Senhor, aqui da Igreja Batista Atitude em Brasília, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Nos dê uma semana, Senhor, e o restante de dia na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, louvado seja o nome e engrandecida o nome do Senhor Jesus em nossas vidas, Senhor. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Glórias a Deus. Que bênção, irmãos. A gente vai encerrar o culto. Deixa os irmãos acenderem a luz. Que tenhamos uma semana abençoada. Que o Senhor venha continuar a falar a cada um de nós. Que essa semana seja uma semana de você dizer para aquelas pessoas que estão ao seu lado, semeando derrota, medo, dizer assim, ó, eu não vou cair nessa. Eu não vou cair nessa. Porque eu sirvo o Deus vivo. E Ele já disse que eu passaria por situações difíceis. Mas Ele estaria comigo a todos os momentos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus a qual nós fazemos menção. Nós não fazemos menção a nome, a qualquer nome. Nós, na verdade, fazemos menção ao Senhor dos Exércitos. Pai, que nesta manhã e que nesta semana que está surgindo, seja cheia de respostas alegres, de vitórias. Cura essa semana. Pai, libere portas de emprego essa semana. Pai, restaure famílias nesta semana. Pai, cure o Brasil. Traga paz ao Brasil. Use, Deus, cada um daqueles que são ministros do Evangelho, que são pastores, que estão agora reunindo a sua igreja, irão reunir logo mais também. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre nós, o povo de Deus. É o que nós te pedimos nesta manhã. E que a graça e o amor do Deus Pai, as mais lindas consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre a Igreja Batista Atitude de Brasília, e sobre todas as igrejas espalhadas na face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém. Vão em paz, que Deus abençoe. Quem tem poder sobre o pecado, e o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhoso
Oh,